Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha só, estamos aqui mais uma vez com o De Carona com o Grego. É isso, é isso. Ó, hoje saí atrasadaço de casa. Putz, acabei indo dormir tarde, tal. Bom, mas bons motivos, muito bons motivos. E aí, meus amigos, minha audiência que tá aí firme e forte, obrigado, obrigado, obrigado. Me acompanhando aí no dia a dia, né? E eu tô feliz hoje. Acordei feliz. Tive um dia ontem muito bom também, né? Projetos, isso, teve leilão, tal. Amanhã, hoje é quarta, só para contextualizar, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Amanhã tem o congresso, vou participar de um congresso na OAB Itaquera, muito legal, tal. Ó, e hoje eu também estou feliz que daqui a pouco, por volta das 10h30 da manhã, eu estarei nos estúdios do Capobianco para gravar mais um episódio do Adnocast, o podcast da Adnotari. Não sei se você segue a Adnotari, se é associado ou não, tal, mas é interessante. O Adnocast é um podcast jurídico sobre temas de direito notarial e registral em geral. E hoje eu vou fugir um pouquinho do. Uau, vou dar spoiler. Porque hoje eu vou entrevistar um amigo meu de infância, médico, e ele escreveu um livro sobre soft skill, né? Seja foda, né? No mundo da inteligência artificial. Uma coisa assim, o nome do livro, né? Depois eu até vou colocar para vocês aqui. E ele é médico, se eu não me engano, cirurgião, tudo. E ele, vamos falar sobre soft skills e realmente, quando a gente fala em soft skills no direito, e é isso que eu quero explorar ele, né, para ele falar como que são soft skills no direito, como que pode aplicar, qual que é a melhor forma, como que se desenvolver, porque olha só, muitas vezes a gente tem no direito a questão técnica, que é chamada de hard skill, conhecimento técnico, hard skill. Mas é claro que o conhecimento técnico é imprescindível. Então, vamos pensar, você atua na área de previdenciário, direito do trabalho, precisa ter conhecimento técnico. Técnico, e assim, é um conhecimento que não é superficial. Aliás, quanto mais você se especializa, né, definiu lá qual é o teu ramo, do passar do tempo, a experiência, muitas vezes vai ser levado para um determinado ramo do direito e tal. Você precisa ter essa hard skill de ter conhecimento profundo, estar antenado, atualizado na legislação, na jurisprudência, em tudo. Em todas as áreas. Aliás, você não pode também só ter um conhecimento maravilhoso na tua área, você tem que ter um leque. Porque muitas vezes, eu falo isso porque nos leilões, olha só, a hard skill, nossa, acidente. A hard skill nos leilões, ela é multifacetária. Precisa saber processo civil? Precisa. Precisa saber direito civil, vários livros do direito civil, né? Então, obrigações, contratos, família, sucessões, direitos reais, né? Então, você tem. E aí, tributário, trabalhista precisa saber também, sim, precisa saber também trabalhista. Leis especiais, como, por exemplo, a lei da alienação fiduciária, lei de falências, né? Então, a hard skill, cada área vai ter uma maior ou menor complexidade. Então, por exemplo, a gente está vivendo um mundo de reforma tributária, né? E, pô, é claro que precisa ter. Quem vai ter a hard skill de reforma tributária vai ter chances de nadar de braçada maior no mercado. Vai ter diferencial, vai ganhar mais dinheiro? Provavelmente vai ganhar mais dinheiro, sim. Só que a hard skill, ela serve para você peticionar, para você ter várias habilidades que estão na produção, no desenvolvimento de teses. E nós precisamos também de soft skills, né? As soft skills, né, elas estão ligadas muito mais à questão comportamental, a, por exemplo, comunicação. Nossa, comunicação.
lidar com as pessoas, né? Entender o ambiente que você está. Isso, pensa numa audiência. Numa audiência você precisa ter soft skills, porque se você for lá com a sua listinha de perguntas lá fechada, você precisa ter uma malemolência, um jogo de cintura. Você precisa ter na audiência, você precisa ter várias percepções que vão além do direito, né? Que vão além da técnica. Né? Eu falo isso muito com relação a. E eu estou falando muito isso com relação a leilões, por conta de conversar com o cliente. O cliente, como que você vai se ligar? Como que você vai ter uma ligação com o seu cliente se você não tem soft skills? Né? Eu tô falando com você que muitas vezes é autônomo, é autônoma. Ou seja, você está lá no teu, o seu escritório é você e você mesmo, você e você mesma. Você está lá tudo e você precisa conversar com o cliente. E aí, claro, dependendo da área, você também é até meio psicóloga, meio psicólogo, né? Tem um ouvinte tem que saber ouvir. Então, tem habilidades que vão muito além da técnica. Porque se fosse só técnica, pô, não, tudo bem você ter um perfil só técnico, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele tinha 3 sócios, né? Um saiu já. E ele falou assim, ó, tem um dos sócios é o comercial. Ele não sabe fazer uma petição, mas ele é um avião com clientes. Pô, então no esquema dele lá do escritório, tal, ele tinha 2 sócios que são mais técnicos, que ficavam fazendo petição, né? Um até nem gostava de fazer audiência. Então, ó, dos 3, um fazia audiência, o outro ficava só fazendo, só, né, como se fosse pouco, né? Só fazendo petição, e o outro ficava prospectando. Então o outro ia almoçar com o cliente, ia tomar café com o cliente, o outro ia fazer o network, isso, aquilo, tal. Por quê? Por conta de habilidades. Mas o que eu acho legal olha, eu me aprimorei com o tempo. Acho que, bom, isso é fato, né? Se você não melhora com o tempo, para, entra na terapia, refaça a tua vida, porque você tem que ser não perfeito, mas perfectível, né? Você tem que buscar ser melhor, buscar aproveitar mais. Então é claro que se eu pegar o meu eu de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, eu sou diferente. Claro que eu sou diferente. Óbvio, né? Maturidade que fala. Experiências. E aí experiências de vida, profissionais, pessoais, tombos, né? Ai, ai, ai. Vocês veem as pingas que nós bebe, mas não vê os tombos que nós leva, né? Olha, o Instagram é tudo as minhas maravilhas, tal, né? Você é perfeita, perfeito no Instagram? Lá é para isso. Lá não tem problema nenhum. Lá todo mundo é feliz, tal. Mas a gente sabe que não é, a vida não é essa felicidade do Insta, né? Bom, mas o off é muitas vezes melhor. O off é muito. Nossa, o off é muitas vezes melhor, cara. Ai, ai, ai. Pausa reflexiva, contemplação. Estou te contemplando, né? Bom, mas olha só, eu até fiquei sorridente, né? Mas olha só que interessante, né? Você não nasce com soft skills. Você desenvolve, é o que eu acho. Até é uma coisa que eu vou perguntar para ele, né? Porque será que que nem, por exemplo, a minha vocação de comunicação, de aula, de didática, tal, que não dá para ensinar, né? Até outro dia, quando foi outro dia? Tava falando, não sei quem tava numa reunião, e aí falaram assim, ah, tá, mas... E eu falei assim, olha, eu nunca fiz metodologia de ensino. Como assim?
Porque tem especialização que tem a disciplina lá, uma das matérias da especialização é metodologia e ensino jurídico, né? Para preparar a pessoa para poder dar aula, tudo. Ótimo, não, a teoria é muito importante, tal, óbvio. E eu coloquei, assim, eu me formei no ano seguinte, fui convidado para dar uma aula para a OAB, porque eu tinha me destacado e tal. Mas assim, fui lá, e aí eu meti as caras, fui indo, fiz a especialização, mas não teve esse módulo, essa matéria, tal, mestrado, doutorado, não, mas é, a prática, hoje eu sou nossa, é, eu sou o melhor professor hoje. Então, se você tá me vendo aqui, teve aula comigo, você fala, caraca, mano, o cara era chato, tal, e assim, muito, minhas provas, parênteses aqui, interessante. Ah, no sábado passado, eu participei de um congresso, eu fui ouvir um congresso. Quando eu falo participar de um congresso, parece que eu fui falar. Tá? Ah, delícia disso. Não, não fui falar, eu fui ouvir. Era um congresso sobre inteligência artificial. Né? E aí, nesse congresso de inteligência artificial, foi o dia inteiro, pô, bacana, OAB Penha, puta, Edilton, o presidente lá, gente boníssima, tal. Eu tava paisana até, né, uma das organizadoras, minha amiga, Suelen, tal. Bom, foi muito legal, muito top, encontrei pessoas lá, e a gente teve food truck e tal, e a gente tava lá esperando o intervalo do almoço, eu tava lá conversando e tal, aí vem duas advogadas, e falam: Oi, passaram por mim assim, não tinham me reconhecido. Aí voltaram: Professor? Eu, né? Tal, tudo bem e tal. Ah, que legal, pô, não sei o quê. Aí as duas falam: Professor, o senhor nos deixou de DP. Aí eu, putz, deixei de DP. Mas elas falaram assim: olha, por sua causa, você nos deixou de DP e nós nos conhecemos na DP e agora somos sócias, não sei o que, tal, estamos juntas. Falei: ó lá, tá vendo? Você tem que me agradecer. Né? Mas, na verdade, claro que a prova, a aula, a dinâmica lá como professor, eu avalio hard skill, né? E não soft skill, porque é isso que a OAB vai querer de você. A OAB quer na primeira e na segunda fase hard skill. A petição quer sua hard skill, né? Agora, é claro que você tem inúmeros campos de desenvolvimento de soft skill. Né? Até mesmo para, por exemplo, controlar ansiedade, comportamento, né? Você tem uma necessidade de ter... Nossa, eu acho que vai tá chovendo. Será que tá chovendo em São Paulo? Parece que tá, olha, aqui tá sol, vocês vão ver, daqui a pouco vai ficar tudo cheio de nuvens, né? Tá. O tempo tá mudando. Então, é claro que é importante desenvolver soft skills, isso tanto no profissional quanto no pessoal, né? No pessoal também, relacionamentos. E aí não estou falando relacionamentos só de amor. Não. É claro que, no relacionamento amoroso, é claro que você precisa ter, empatia, compreensão, ser um bom ouvinte. Claro. Opa, mas isso você também precisa ter empatia na advocacia, você precisa ter compreensão, você precisa ser ouvinte, né? Então, é claro, só que não necessariamente, eu falo, eu já fui muito tapado já. Meu, tipo, sabe aquele vergonha alheia do que já foi em alguns momentos da vida? Mas tô aí para evoluir e tal, evoluir, graças a Deus. Não tô, não sou perfeito, tô buscando melhorar sempre. Perfectível, sou um ser perfectível, né? E aí, olha só, você tem essa situação de treinar e desenvolver as soft skills. Eu acho que isso que é importante também você pensar, né? Quer dizer, olhar para o teu eu e falar assim, tipo, preciso desenvolver em alguma medida algumas situações. Sim, normal, normal. Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra,
temos muito a nos desenvolver na vida, né? E tudo bem, e ótimo, maravilha, né? Então, quando a gente tem lembrei que amanhã no congresso eu preciso levar, eu olhei o microfone aqui agora, eu falei, preciso pôr para carregar e levar o microfone amanhã no congresso, que eu vou fazer uns insights e tal, né? Então, assim, essa entrevista de hoje, que vai ao ar sexta-feira, não essa próxima, a outra, dia 26. Vai ao ar dia 26. Vão ser 2 episódios, tá? Que eu vou gravar com ele. Ele propôs um tema interessantíssimo: soft skills em tempos de inteligência artificial. Tá? Baseado no livro dele, que eu vou recomendar. Nossa, é um livro bacana, tal. Então tem muitos insights legal que eu acho que para advocacia. Eu estou lendo outro livro também que chama Power Skills, da Daphna. O sobrenome eu não consigo lembrar porque é complicado. Está aqui atrás o livro. E aí, o que acontece? É importante você ter esse lado de desenvolvimento pessoal, né? Se conhecer melhor, né? Desenvolver disciplina, foco. Nossa, eu estava vendo um podcast, quando foi ontem, eu estava indo para São Paulo ontem, foi ontem, foi. E eu peguei um podcast sobre foco. O quanto tá difícil ter foco. E eu falo por mim também, eu tenho dificuldades de foco, né? Tô buscando, mas também eu tenho que virar o celular para baixo, deixar ele de lado e aí concentração total e aí flui, flui. Mas eu vejo pela minha filha, Sofia, ela tem pouco foco e eu tenho que buscar desenvolver, né? Eu estudei com ela domingo agora, é perceptível que a direção do foco ela acaba se dissipando, se dispersando, né? As distrações, né? As pílulas do Instagram que dão dopamina viciam, TikTok vicia, né? Então assim, as redes sociais em geral, né? Então é importante você desenvolver habilidades outras, né? Então o foco também é uma soft skill, eu creio eu. Até eu tenho dúvidas sobre isso, né? E outras coisas, você tem, e provavelmente hoje muitas percepções que eu vou ter durante a entrevista, que eu tô aprendendo muito com essas entrevistas que eu tô fazendo já há mais de ano. Esse vai ser o episódio, se eu não me engano, 57. E é um por semana que é lançado, né? Então, o que acontece? Eu vou aprender muito hoje, né? Vou aprender muito para aplicar também. E eu até vou ver com ele, eu até já adiantei para ele, a gente já estava conversando, eu falei, você precisa montar um curso para advogados, né? Soft skill para advogados, na advocacia, né? Para você advogada, para você advogado, precisa ter essas aptidões diferenciadas, né? Até falam que contrata-se pela hard skills e demite-se pela soft skills. Será que isso é verdade ainda hoje? Será que não? Será que a inteligência artificial está mudando esse cenário, né? Quais são essas perspectivas, né? Qual que é o caminho mais interessante para você que quer se desenvolver, né? Tudo isso é bom. E existe na vida, eu acho que isso que é interessante, aplicar geral, né? Já falei aqui, relacionamentos, tal. Então, qual é a fórmula do sucesso num relacionamento? Eu não sei. Eu tenho perspectivas. Qual é a fórmula de um relacionamento? Qual é a fórmula do sucesso na profissão? Eu tenho também algumas perspectivas que foram descobertas por mim ao longo do tempo, ou que eu aprendi olhando de fora, ou que eu percebi que eu deixei de desenvolver ou de aplicar, né? Então, eu sei que eu tenho algumas falhas de
de soft skill, eu vou usar soft skill aqui, que eu poderia estar até muito melhor do que eu estou hoje. Mas hoje eu tenho maturidade para aproveitar, por exemplo, lá na OAB mesmo. Né? Hoje eu sempre participei de comissões da OAB e tal, mas eu nunca participei de cargos de comissão. Cargos assim, mais importantes. Né? Então, a primeira vez, a Renata Quadrado, presidente da OAB Vila Prudente, me convidou para para estar como presidente de comissão de direito imobiliário. Acho que, não sei se eu comentei aqui, ela queria que eu fosse da Jovem Advocacia. Eu falei assim, Renata, eu sou um jovem mais, plus, né? Mas não foi nem por isso. A questão é que a Jovem Advocacia trata de todos os temas do direito. Eu falei, olha, para mim não é simples, tem questões para previdenciário. Eu chamo quem manja. Planejamento de aposentadoria eu não sei fazer. Aliás, eu preciso de orientações, tá? Você que está me vendo, já fica a dica. Sim, você mesma, já preciso das suas dicas para me aposentar. Tá? Para planejar daqui a não sei quantos anos, eu planejar hoje a minha aposentadoria de amanhã. Mas, assim, tem temas de trabalho, tributário, várias questões, né, que fogem. Aí eu falei para ela, não, tá, olha, eu estou mais imerso na área imobiliária, tal. Ela, ó, tem comissão de direito imobiliário. Pode ser? Eu falei, então vamos lá. Né? Vamos lá e estou buscando fazer o meu melhor. Aliás, dia 30 agora tem uma palestra interessante da Luciana Cauano Furtado sobre contratos de honorários e precificação. Presencial lá na OAB Vila Prudente. Já fica o convite. Aí, interessante. Pô, contrato de honorários. É muito interessante isso. Tá? E muito importante você saber. Né? Estarei lá. Né? Então, olha só. Como. E aí eu estava falando que agora eu tenho mais maturidade para estar. E agora, recentemente, eu fui colocado como coordenador da ESA Vila Prudente. Também é toda uma dinâmica diferenciada, né? É todo um projeto diferenciado. Né? Então isso realmente faz com que a gente tenha percepções diferenciadas. Né? Mas eu tenho maturidade para ser uma pessoa melhor do que eu fui antes, um profissional melhor do que eu fui antes, um pai melhor a cada dia, uma pessoa para ter um relacionamento melhor, né? De amizades, amoroso, tal. Opa. Ó, você vê, não sei se você já percebeu, o sol, se bem que tem muita neblina, mas, meu, agora são 7h23, né? Eu demorei pra caramba hoje. Ah, dormi tarde, até que acordei relativamente cedo, né? Mas aí fui lá, tomei meu banho, isso, aquilo, tal, e tô aqui, né? Bom, mas olha só que interessante esse tema, né? Soft skills aplicadas ao direito.